Cartilha sobre as comunidades e territórios quilombolas de Castro. Plano Básico Ambiental do Componente Quilombola, realizado na comunidade remanescente de Quilombo Mamãs. Abril de 2024. Apresentação. Esta publicação é um produto do Plano Básico Ambiental do Componente Quilombola, realizado na comunidade remanescente de Quilombo Mamãs, em relação ao empreendimento Central Geradora Hidrelétrica, CGH, Cachoeira Brava, localizada no município de Cerro Azul, no estado do Paraná. O componente quilombola integra o processo de renovação da licença ambiental de instalação do referido empreendimento, junto ao Instituto Terra e Água, do estado do Paraná. A publicação será utilizada nas oficinas com os trabalhadores do empreendimento CGH Cachoeira Brava, com o objetivo de capacitá-los sobre os direitos sociais, culturais e territoriais da comunidade remanescente de Quilombo Mamãs, de forma a contribuir com a adoção de boas práticas dos trabalhadores da obra em relação às comunidades quilombolas e seus territórios. A publicação é de uso exclusivo do projeto e de direitos de uso da Associação das Comunidades Rurais Negras de Castro e do empreendimento CGH Cachoeira Brava. Capítulo 1. Comunidades quilombolas. Os quilombos brasileiros têm sua origem conceitual no continente africano, sendo uma forma de organização territorial, política e cultural própria, que permitiu aos negros escravizados no Brasil manter seu modo de vida em oposição a uma estrutura escravocrata. A expressão quilombo, originalmente escrita com a letra K, é de origem dos povos africanos do tronco linguístico bantu. O termo se refere a um acampamento guerreiro na floresta, sendo entendido também como uma divisão administrativa na Angola. Entre os povos bandu que foram capturados e escravizados no Brasil, estão os grupos étnicos Lunda, Ovimbundu, Mbondu, Congo e Mbangala, cujos territórios se dividem entre Angola e Zaire, atual República Democrática do Congo. No contexto colonial brasileiro, a definição de quilombo para os colonizadores era entendida por meio da definição descrita na Carta do Conselho Ultramarino enviada ao rei de Portugal no ano de 1740, que dizia: Quilombo é toda a habitação de negros fugitivos que passem de 5 em parte despovoada, ainda que não tenha ranchos levantados e nem se vejam pilões nele. No contexto moderno, as comunidades quilombolas também são conhecidas como terras de preto ou território negro. Elas retomam o significado original do quilombo como um espaço para reprodução cultural, política e territorial, podendo ser o território formado por um antigo quilombo ou por outros diferentes processos, que vão desde as ocupações das terras livres até heranças, doações, trocas por serviços prestados ao Estado e a compra de terras. Os territórios quilombolas são locais onde a população negra pode exercer práticas de resistência e manutenção de seus modos de vida cultural e religioso, definindo inclusive suas demandas quanto à terra, seu uso e a forma de organização coletiva. Um território que possibilita à comunidade resistir no tempo, em seu espaço, e manter laços de pertencimento e de identidade culturais que passam por complexas redes de relações sociais, afetivas, econômicas e de parentesco. Capítulo 2. Terra e território no Brasil. Para compreender a formação dos territórios quilombolas, é necessário analisar o processo histórico de ocupação das terras no Brasil. Uma das medidas tomadas para a divisão de terras no Brasil colonial foi a implementação de sesmarias. Sesmarias são concessões de terras cedidas pelo rei para quem tivesse condições financeiras para explorá-la, considerando também a posição social que o pretendente a concessionário tinha na sociedade. As concessões eram feitas mediante algumas condições, entre elas a de cultivar a terra. Após a independência do Brasil, foi extinto o sistema de sesmarias e, como não havia outra regulamentação em seu lugar, a posse passou a ser o único meio de aquisição de domínio das terras. Só que em 1850, a Lei de Terras tornou a posse ilegal, passando a vigorar a compra, venda, doação e herança como as únicas formas possíveis de aquisição de terras. Seria permitida a venda de todas as terras devolutas, entendida como as terras que não estavam sob os cuidados do poder público, e aquelas que não pertenciam a nenhum particular,
sejam estas concedidas por sesmarias ou ocupadas por poceiros. A abolição da escravatura no Brasil somente aconteceu em 1888, 38 anos depois da Lei de Terras, de forma que os negros libertos, sem recursos econômicos, ficaram desprovidos legalmente de terras para sua reprodução física, econômica e cultural. Nesse contexto se dá a complexidade da formação dos territórios quilombolas, com o refúgio dos negros recém-libertos para antigos quilombos de negros fugitivos, a formação de novos quilombos, a troca de trabalho por terra, ou mesmo a permanência das pessoas negras libertas na Casa Grande, por troca de subsídios e promessas de doação de terras. A mobilidade geográfica dos negros aquilombados e de seus descendentes, observada na história de muitos quilombos, é um reflexo da forma com que essas comunidades precisaram exercer sua liberdade. Passo a passo da titulação de território quilombola. Adaptado de documento publicado pelo INCRA. 1. Autodefinição quilombola. A comunidade quilombola, assim como qualquer outro grupo social, tem direito à autodefinição. Para regularizar seu território, o grupo deve apresentar ao INCRA a certidão de autorreconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares. 2. Elaboração do RTID. A primeira etapa consiste na elaboração do relatório técnico de identificação e delimitação, para o levantamento de informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas, etnográficas e antropológicas, obtidas em campo e junto a instituições. O RTID tem como objetivo identificar os limites das terras das comunidades remanescentes de quilombos. 3. Publicação do RTID. Os interessados terão o prazo de 90 dias após a publicação e as notificações para contestarem o RTID junto à Superintendência Regional do INCRA, juntando as provas pertinentes. Do julgamento das contestações caberá recurso único ao Conselho Diretor do INCRA-Sede, no prazo de 30 dias a contar da notificação. 4. Portaria de reconhecimento. A fase de identificação do território encerra-se com a publicação de portaria emitida pelo presidente do INCRA, reconhecendo os limites do território quilombola no Diário Oficial da União e dos Estados. 5. O decreto de desapropriação. Nos casos em que há imóveis privados incidentes no território, é necessária a publicação de decreto presidencial de desapropriação por interesse social. Os imóveis desapropriados serão vistoriados e avaliados conforme os preços de mercado, pagando-se sempre previamente e em dinheiro a terra nua no caso dos títulos válidos e as benfeitorias. 6. Titulação. O presidente do INCRA realizará a titulação mediante a outorga de título coletivo, imprescritível e pró-indiviso à comunidade, em nome de sua associação legalmente constituída, sem nenhum ônus financeiro. É proibida a venda e penhora do território. Direitos dos povos indígenas e tribais, OIT 169. No contexto global, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre povos indígenas e tribais, estabelece uma série de direitos para populações tradicionais. Adotada em Genebra em 27 de junho de 1989, a Convenção foi ratificada no Brasil por meio do Decreto Federal nº 5051 de 2004. A OIT 169 é o primeiro instrumento legal que assegura a garantia de consulta às populações tradicionais quando previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente, além de reforçar o direito de propriedade e de posse sobre os territórios tradicionalmente ocupados, entre outros direitos de manutenção e preservação dos seus modos de vida. Capítulo 3. Reconhecimento e regularização dos territórios quilombolas. Processo de reconhecimento da comunidade remanescente de quilombo e seu território. O direito das comunidades remanescentes de quilombo sobre o seu território foi estabelecido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 68, que dispôs sobre o reconhecimento da propriedade definitiva para as comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras. A Constituição Federal também estabelece no artigo 216 o tombamento dos documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
No dia 22 de agosto de 1988, o governo federal criou a Fundação Cultural Palmares, primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira, como uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura. Por meio da Portaria MIC número 447, de 2 de dezembro de 1999, o Ministério da Cultura delega a competência à FCP para praticar e assinar os atos necessários ao efetivo cumprimento do disposto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, atendidas as prescrições legais pertinentes. Por força do Decreto 4.887 de 2003, a competência para titulação territorial, identificação e delimitação dos territórios na esfera federal deixa de ser da FCP e passa a ser atribuída ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. A Instrução Normativa INCRA número 56 de 2009 estabelece a divisão de responsabilidades para o processo administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas pelos remanescentes de comunidades quilombolas. Fica instituído como responsabilidade da Fundação Cultural Palmares atestar a caracterização dos remanescentes das comunidades de quilombos, mediante a autodefinição da comunidade e certificação emitida por ela. O processo de reforma agrária fica a cargo do INCRA mediante o desenvolvimento do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, o RTID. Processo de consulta e avaliação de impactos de empreendimentos a comunidades remanescentes de quilombo. Nos processos de licenciamento ambiental, é estabelecido o direito de consulta às comunidades quilombolas e a avaliação dos potenciais impactos que possam afetá-las frente a grandes empreendimentos. As diretrizes para o desenvolvimento do estudo do componente quilombola estão estabelecidas na Portaria Interministerial número 60, de 2015. Os procedimentos e prazos para manifestações do INCRA estão estabelecidos na Instrução Normativa INCRA número 111, de 2021. Principais marcos legais. Artigo 216 da Constituição Federal de 1988. Dispõe sobre patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial. Artigo 68 da Constituição Federal de 1988. Dispõe sobre o reconhecimento de propriedade definitiva dos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras. Portaria INCRA 307 de 1995. Determina que as comunidades remanescentes de quilombos assim caracterizadas dentro de áreas públicas federais arrecadadas ou obtidas por processo de desapropriação sob a jurisdição do INCRA tenham suas áreas medidas e demarcadas, bem como tituladas. Portaria MIN 447 de 1999. Delega a competência a titular da presidência da Fundação Cultural Palmares. Decreto 4.887 de 2003. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Decreto Federal 5.051 de 2004. Promulga a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra, em 1989. Portaria 98 da Fundação Palmares de 2007. Institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da Fundação Cultural Palmares para efeito do regulamento, que dispõe o Decreto 4.887 de 2003. Instrução Normativa INCRA 57 de 2009. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto 4.887 de 2003. Portaria Interministerial 60 de 2015.
Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de competência do IBAMA. Instrução Normativa INCRA 111 de 2021. Dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária nos processos de licenciamento ambiental de obras, atividades ou empreendimentos que impactem terras quilombolas. Comunidades e territórios quilombolas de Castro. A Associação das Comunidades Negras Rurais de Castro representa as comunidades quilombolas Mamãs, Serra do Apom e Limitão, as quais estão formalmente unidas sob essa entidade organizacional. Essas comunidades possuem estreitas relações de parentesco e trajetórias sociais e históricas semelhantes, segundo informações disponibilizadas no Arquivo Público da Secretaria da Administração e da Previdência do Estado do Paraná, conforme falaremos na sequência. Comunidade remanescente de Quilombo Serra do Apom. Os ancestrais dos que habitam a comunidade Serra do Apom foram escravizados da fazenda Capão Alto, no município de Castro, assim como os descendentes das comunidades Mamãs e Limitão. A formação do quilombo, localizado a 55 quilômetros da sede do município de Castro, se deu a partir da revolta dos negros escravizados com a venda da fazenda pelos padres carmelitas, juntamente com a tentativa de venda dos negros que ali viviam. Os negros escravizados pelos carmelitas viviam na localidade de forma livre, auto-organizados como agricultores e criadores de gado, trabalhando para o seu próprio sustento por um século de abandono por parte dos carmelitas. Resistiram aos novos senhores de forma violenta, obrigando a se obter reforços militares em Ponta Grossa e em Curitiba para conter a revolta. Ao se verem derrotados, os que puderam fugiram para a localidade do Socavão, divididos estrategicamente em dois grupos. Os acróbios foram para a Serra do Apom, em Faxinal de São João e na Porteira, e os mamãs foram para a região que hoje tem este nome, no Ribeirão e no Embuial. As comunidades mantêm relações de parentesco e de compadrio até hoje. O abastecimento de água da comunidade vem de um riacho e ainda há casas com paredes de adobe e piso de terra batida. O cultivo mais importante é o milho e o feijão para consumo. O padroeiro é São Cristóvão, mas Nossa Senhora Aparecida também é venerada. Comunidade remanescente de Quilombo Limitão. A comunidade está distante 65 quilômetros da sede do município de Castro. Os ancestrais dos membros da comunidade chegaram lá há mais de 100 anos, também fugidos da fazenda Capão Alto. Os moradores relatam que algumas famílias são aparentadas com as famílias da comunidade da Serra do Apom e que outras famílias vieram do estado do Rio Grande do Sul. Cada família tem sua área de terra medida e documentada pelo INCRA, entretanto, parte da terra ocupada pelo ancestral José Amazonas da Silva foi tomada por uma pessoa na década de 1960 e vendida para a reflorestadora do Banestado. Os cultivos de maior produção são feijão e milho. As plantas medicinais são cultivadas nos quintais e nas roças e o abastecimento de água vem da nascente ou do rio. O cavalo ainda é um dos meios de transporte mais usado pela comunidade. O artesanato é feito na base de taquara e palha de milho. O padroeiro da comunidade é São João Batista, e os moradores contam que as festas do santo estão hoje apresentando um estilo diferente das que eram tradicionais da comunidade. Comunidade remanescente de Quilombo Mamãs. A comunidade quilombola Mamãs está localizada no município de Cerro Azul. A comunidade foi certificada pela Fundação Cultural Palmares em 2006, tendo seu RTID concluído, com o edital de comunicação publicado pelo INCRA em 2018. O território dessa comunidade é dividido entre duas áreas não contínuas, chamadas Barra Linda e Ribeirão do Meio, as quais possuem uma área total de 334,73 hectares. O acesso à comunidade se dá a partir do município de Castro, de onde segue-se em direção ao distrito do Socavão por aproximadamente 40 quilômetros. Dessa localidade segue-se mais 25 quilômetros até chegar na comunidade. Apesar do território estar localizado no município de Cerro Azul, as redes de parentesco e solidariedade envolvem outras comunidades de Castro. A comunidade é composta por aproximadamente 50 famílias,
irmãs e filhos de João Mamãs Godoy, netos e demais descendentes. Também integram a comunidade os filhos e netos de Manuel Paulo Mamãs e Dolarinda, Benta e Miguel. Uma parte considerável dos moradores não vive no território. As principais localidades, ocupadas por membros da comunidade que residem fora são Água Morna, Pinheiro Seco, Pinhalzinho, Pinhal Grande, Bomba, Taquara, Emboial, além daqueles que vivem no distrito de Socavão e nas áreas urbanas de Castro e Carambeim. Os municípios de Castro e Cerro Azul são as principais rotas de deslocamento dessas comunidades, seja para o acesso a serviços públicos, assistência médica, educação, ou para realizar compras para suas residências. A maioria dos membros da comunidade quilombola Mamã segue a fé católica. Alguns frequentam a Capela Bom Jesus, localizada na região do Pinhalão, próxima ao território, ou a Capela de São Sebastião. De acordo com Dona Odocha, as missas ocorrem no local todos os sábados de cada mês, com um padre vindo de Cerro Azul. Formação do Quilombo Mamãs. Assim como as demais comunidades organizadas na Associação de Comunidades Quilombolas Negras Rurais de Castro, a comunidade Mamãs se origina a partir da revolta de negros escravizados na Fazenda Capão Alto. A fazenda foi adquirida pela Ordem do Carmo em 1751, sendo seu proprietário anterior o capitão José Góes e Moraes. A Fazenda Capão Alto era a maior das 3 propriedades dos carmelitas, com extensão total de aproximadamente 16 mil hectares. Os religiosos não residiam na fazenda e relegavam toda a administração aos negros cativos, que residiam com relativa autonomia. Essa autonomia permitia que, além dos serviços realizados na fazenda, os negros escravizados dispunham de tempo para cultivar pequenos lotes de terra, cuja produção poderia ser comercializada para seu bem próprio. Mais de um século depois, os descendentes já nascidos livres foram negociados como escravos pelos padres carmelitas e vendidos a um particular do estado da província de São Paulo, junto com a área da Fazenda Capão Alto. Quando esses novos donos vieram tomar posse dos indivíduos e da área da fazenda, disseram: encontrando mais negros do que esperavam, os quiseram levar para São Paulo, na condição de escravidão. Estes, percebendo que voltariam ao cativeiro que já não aceitavam, resistiram de forma igualmente violenta. A resistência da Fazenda Capão Alto buscou reforços de milícias em Ponta Grossa e Curitiba, que os derrotou após batalhas sangrentas. Os revoltosos fugiram e se dividiram em 2 grupos, originando as comunidades Mamãs e Serra do Apom. Os atuais residentes da região são filhos, netos e bisnetos de João Mamãs, descendente direto de escravizados, que se abrigaram e fizeram suas vidas na região da atual comunidade quilombola Mamãs. Em sua trajetória histórica, os Mamãs se mantiveram em movimento, em uma tentativa de escapar de violentos estigmas. A geração mais antiga, com quem os atuais Mamãs tiveram convivência, os irmãos e irmãs de João Mamãs, foi a última geração que ocupou, de forma integral, o território Mamãs. Ainda nessa primeira geração, teve início o processo de perda das terras, processo que teve seu ápice no falecimento dos irmãos de João Mamãs. O ramo familiar de João Mamãs foi o único a conseguir resistir na ocupação de um espaço diminuto de seu território original. O isolamento e a pressão de grandes proprietários, somado à omissão do Estado com relação a políticas públicas, promoveram a dispersão do grupo de parentesco e o quase esvaziamento do território até o atual processo de retomada do território, assegurado pelas legislações vigentes. Capítulo 5. Protocolo de consultas às comunidades quilombolas do Paraná. Em consonância com o estabelecido na Convenção 169 da OIT, as comunidades quilombolas, bem como povos indígenas e outras comunidades tradicionais, devem se organizar internamente para exigir as consultas às comunidades diante de empreendimentos e políticas que as afetem. O primeiro passo para a implementação da consulta prévia livre e informada é a elaboração de um protocolo de consulta, instrumento que descreve a forma como as comunidades querem ser consultadas. No estado do Paraná, as comunidades remanescentes de quilombos desenvolveram o protocolo de consultas às comunidades quilombolas, aplicável para as 38 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares.
O protocolo tem 4 premissas gerais. Consulta livre de pressão ou constrangimentos que buscam intimidar a comunidade com prazos e ameaças. Consulta prévia, de modo a serem informados e consultados, antes que os projetos sejam decididos e implantados. Consulta informada, para que possam conhecer e compreender, mediante suas próprias formas de entendimento, quais serão os impactos que a comunidade, o território e os modos de vida poderão sofrer com a implementação do projeto. Respeito à organização política interna da comunidade. Para empreendimentos que afetem uma ou mais de uma comunidade, deve ser consultada a Associação das Comunidades Quilombolas Afetadas. Quando todos os quilombolas do Paraná forem afetados, o governo legislativo e as empresas privadas devem consultar também a Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná, o Movimento das Mulheres Quilombolas, além das associações quilombolas afetadas. Em pautas relacionadas à educação é importante incluir o coletivo de educadores e educadoras quilombolas do Paraná. Etapas da consulta à comunidade. A consulta à comunidade é iniciada por meio do recebimento de um convite, que deve ser feito por e-mail e ou ofício para os membros da diretoria e coordenações da associação da comunidade e ou dos movimentos que a representa. O pedido será avaliado e respondido pelas lideranças, com o agendamento de uma reunião inicial. O processo de consulta é formado por 4 etapas: plano de consulta, reuniões informativas, reuniões internas e reuniões de decisão. Ouça a seguir sobre cada uma delas. O plano de consulta será desenvolvido pela comunidade, onde serão definidas as datas, os participantes e os locais para a realização da consulta. Após conclusão, o plano será compartilhado com as organizações envolvidas. As reuniões informativas serão realizadas de acordo com o definido no plano. Nas reuniões, deverão ser apresentadas todas as informações sobre o projeto ou ação que afetará a comunidade. Poderão ser solicitadas reuniões complementares para esclarecimento de dúvidas. As reuniões internas serão formadas por processo de análise do conteúdo apresentado, com reuniões nas comunidades, em assembleias ou entre as lideranças e apoiadores convidados, a fim de dialogarem sobre as dúvidas, até estabelecerem um consenso. As reuniões internas acontecem sem a presença do governo e das empresas. A decisão da comunidade será informada em reuniões de decisão com a participação das organizações envolvidas. Premissas para consulta às comunidades quilombolas no estado do Paraná. As comunidades, em conjunto com a Federação Estadual das Comunidades Quilombolas do Paraná FECOQUI e o Movimento Mulheres Quilombolas do Paraná, MMQPR, terão a responsabilidade de selecionar os representantes quilombolas que participarão das reuniões. Não serão aceitas consultas às famílias em separado. As reuniões serão presididas ou coordenadas pelas lideranças das comunidades e de representantes da FECOQUI e MMQPR. As lideranças quilombolas poderão convidar seus apoiadores, sejam entidades ou pessoas de confiança, para auxiliá-los durante a consulta. Nas tomadas de decisão poderão, e deverão, estar presentes os parceiros dos povos quilombolas, entre eles, movimentos sociais, Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado do Paraná e universidades. As agendas de reuniões e horários serão definidas pelas comunidades quilombolas, respeitando o tempo da comunidade. Toda consulta deve ocorrer dentro da ou das comunidades ou em local indicado pela associação consultada, em conjunto com a FECOQUI e, quando possível, com o MMQPR. Os registros das reuniões só poderão ser realizados com autorização da comunidade. Somente pessoas autorizadas poderão fotografar, filmar e gravar em áudio a consulta. As pessoas autorizadas a registrar as reuniões devem entregar uma cópia dos registros às comunidades. As imagens feitas durante a reunião, sejam vídeos ou fotos, só podem ser divulgadas com a autorização delas. Os representantes do governo e das empresas devem explicar o projeto com linguagem de fácil compreensão e até que sejam esclarecidas todas as dúvidas. Os representantes do governo e das empresas devem conhecer o assunto a ser tratado, assim como devem ter autoridade para tomar decisões. Os representantes do governo e das empresas não devem ser substituídos durante o processo da consulta. Caso haja substituição do representante,
As decisões, discussões e acordos feitos não devem ser prejudicados. Havendo mudança de representante do governo ou dos empreendedores, as lideranças comunitárias poderão chamar novas reuniões, a fim de que os novos integrantes do processo possam conhecer o que já foi elaborado. O órgão do governo ou empresa deverá pagar os custos das reuniões internas e da reunião da consulta quando houver mediante negociação. Os participantes quilombolas e seus apoiadores terão as despesas de transporte, alimentação e hospedagem pagas pelo órgão, empresa ou organização, no caso de reuniões e assembleias que ocorrerem fora das comunidades. É proibida a participação de pessoas armadas ou utilização de forças de segurança nas reuniões para evitar a intimidação das comunidades. As consultas podem ser suspensas caso houver violência ou crime de racismo ou de injúria racial por parte de quem consulta. Referências bibliográficas. Para produzir este material, foram consultadas as seguintes publicações: A Emergência dos Remanescentes, Notas para o Diálogo entre Indígenas e Quilombolas. Revista Mana, Rio de Janeiro, 1997. Terra Quilombola, de Delma Josefa da Silva, Olinda, Pernambuco, 2006. Relatório do Grupo de Trabalho Clóvis Moura, 2005 até 2010. Curitiba, 2010. Fazendas de Gado no Paraná Escravista, Revista Topoi, Rio de Janeiro, 2004. Relatórios Antropológico e Histórico da Comunidade Quilombola Mamãs, Convênio UFPR, INCRA, 2016. Estudo do componente quilombola do Relatório Ambiental Simplificado CGH, Cachoeira Brava, Comunidade Mamãs, Gerivá Socioambiental e BDM 2022. Negro e Cultura Negra no Brasil. Autoria de Lopes Siqueira e Nascimento. Rio de Janeiro, 1987. A Revolta dos Colonizados. O processo de descolonização e as independências da África e da Ásia. Autoria de Munanga e Serrano. São Paulo, 1995. Saiba mais. Procure na internet pelos sites oficiais do governo que tratem sobre certificação quilombola, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná, Movimento Mulheres Quilombolas do Paraná, INCRA e Fundação Cultural Palmares. Produção: Mandi Consultoria Socioambiental. Apoio: Comunidades Quilombolas Rurais de Castro, Paraná, Limitão, Mamãs e Serra do Apom. Patrocínio: Rio Turvo Energética. Projeto gráfico das cartilhas e audiolivros: Fernando do Canto, Tombou Produções.